E hoje, nessa manhã, nós temos o irmão Edgar, está vindo lá da igreja Esperança 3, e veio compartilhar a mensagem aqui conosco. Irmão, seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo possa te usar nesta manhã. Amém. Agradeço o convite que foi feito. Se os irmãos desejarem, podem sentar junto aos seus familiares e irmãos aí na igreja. Eu quero agradecer mais uma vez, o convite foi feito. Muito obrigado. Que tenham todos um bom sábado. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, habite para todo sempre no coração dos meus queridos irmãos. Amém? Irmãos, eu gostaria de saber, quem aqui está com algum problema aí no joelho, dor de cabeça, dor na coluna, está com algum problema financeiro? Tem alguém com esse problema aí? Pois eu não quero fazer nenhuma cura com vocês, porque eu não tenho poder para isso, mas eu quero apresentar para você quem é que vai resolver todos os seus problemas. Essa pessoa, esse ser, esse Deus que vai resolver todos os seus problemas é Jesus Cristo. E que Ele possa habitar no teu coração, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, que você possa encontrar Jesus Cristo no trânsito, que você possa encontrar Jesus Cristo na parada de ônibus, que você possa encontrar Jesus Cristo no seu trabalho e que você possa ser Jesus Cristo para as outras pessoas. Amém? Meus queridos irmãos, deixa eu perguntar aqui para o nosso irmão ali que está no som. Irmão, eu tenho até que hora? Eu perguntei da irmã, ela disse, irmão, como hoje é sábado, vai até que o Espírito Santo toque no seu coração. Então, como o Espírito Santo tem sido meu amigo, eu tenho sido amigo dele faz muito tempo, faz 50 anos, então vamos ficar aqui um bocado de tempo, tá? 6h15 está marcado o pôr do sol hoje, então nós vamos até 6 horas, para não forçar muito, meus queridos irmãos. Se prepare para o jejum, o bebedouro lá está cheio d'água e a água está gelada, então vamos nos preparar para falar com Deus. E eu quero que você tenha hoje um encontro com Deus, porque hoje nós vamos falar a respeito de tempos difíceis. E apesar de toda essa maravilha que nós estamos vivendo na história da Terra, na história da humanidade, eu quero contar para vocês hoje a respeito dos tempos difíceis. Quais são esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos? Existem algumas situações que nós vamos ler, mas eu quero deixar para vocês uma frase reflexiva para você pensar no decorrer da programação. Preste bem atenção. Deus não está procurando por pessoas perfeitas. Deus está procurando por pessoas com os corações quebrantados. Amém? Que essa mensagem possa ficar no seu coração e você possa notar que Deus, Ele não está buscando pessoas perfeitas. Então, meu querido irmão, se você está se esforçando para ser perfeito, esquece. Porque a perfeição vem depois de algumas coisas e no final eu vou comentar a respeito disso e eu quero perguntar para o meu querido irmão e você vai guardar a resposta no seu coração, ver se você se encaixa dentro dessa situação. Tempos difíceis, meus queridos irmãos. Sempre teve tempos difíceis na história do povo de Deus. E eu quero dizer para você, nessa manhã, que você faz parte do povo de Deus. Você é um filho, uma filha de Deus. Então você faz parte do povo de Deus. Só que é diferente daquele povo que viveu lá escravo no Egito. É diferente daquele povo que foi gerado por Abraão. É diferente do povo do tempo da nossa irmã White. É diferente do povo que estava quando Cristo esteve aqui na terra. Hoje nós temos uma diferença daquele povo. Hoje nós somos os filhos de Deus do tempo do fim. Então, meus queridos irmãos, se sinta privilegiado, porque é algo exclusivo para mim e para você, é algo muito exclusivo para a nossa vida, é viver o quê? Esses tempos difíceis. Tempos difíceis. Quer ver como o tempo está tão difícil? Abre sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. E eu quero apresentar um pouquinho dessa dificuldade que nós estamos vivendo hoje. Abacuque, capítulo 1, versículo 1.
Abacuque, meus queridos irmãos, estava vivendo numa situação muito difícil e o povo estava reclamando, o povo estava murmurando. Encontraram aí na Bíblia? Amém? Então, com a palavra de Deus aberta, meus queridos irmãos, é muito importante que peçamos a presença do Espírito nesse momento. Com a Bíblia aberta, oremos mais uma vez. Pai querido, Pai santo, Pai de amor que está nos céus, quero mais uma vez, Senhor, compartilhar a Tua palavra com essa igreja, a Igreja Leão de Judá. Que todos que estão aqui nessa manhã, Senhor Deus, vieram Te buscar. E eu Te peço nesse momento, que me use, Senhor Deus, como um objeto útil, Senhor Deus, para pregar a Tua obra, para pregar o Teu Evangelho. Essas pessoas vieram Te ouvir, meu Deus. E a Tua palavra, Senhor Deus, é a Tua voz. Me usa nesse momento, Senhor Deus, para chegar até essas pessoas. E que Tua palavra, Senhor Deus, faça morada no coração e na mente dos meus irmãos aqui nessa manhã. E que eles possam colocar em prática. Porque nós Te pedimos, Senhor Deus, essa capacidade, porque nós não temos. Transforma o nosso coração e a nossa mente de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Te agradecemos, Pai querido. Amém. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e Tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, sem essa questão de partidarismo, de escolha direita, esquerda, ou qualquer outro tipo de escolha, eu quero perguntar para você: nós estamos ou não estamos vivendo esse tempo que o profeta Abacuque acabou de relatar para nós? Estamos. Hoje nós estamos clamando por quê? Por justiça. Tem pessoas clamando por quê? Por alimento. Tem pessoas clamando por água, ou seja, em todo o globo terrestre. Estamos clamando, porque o que está se apresentando na nossa frente hoje, querido irmão? A violência. E aos olhos de muitos, muitas pessoas estão vendo que a justiça não está sendo o quê? Cumprida. Estão fazendo perseguição às pessoas justas. Estão fazendo perseguição aos inocentes. Os culpados estão soltos. E os inocentes estão o quê? Presos. A justiça está torcida. E isso é uma coisa que vai na minha e na sua cabeça, a escolha. Se você está escolhendo o lado A, parabéns para você, irmão. Se você está escolhendo o lado B, parabéns para você também. O que eu quero dizer para você é que no reino de Deus não existe escolha. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. E eu tenho certeza, se eu perguntar para você, você vai dizer que quer estar com quem? Com Deus. Só que, meus queridos irmãos, não é só de boca que nós temos que falar que estamos com Deus. Nós precisamos apresentar para Deus a nossa vida, a nossa forma de ser, o nosso caráter. Nós precisamos apresentar para Deus uma forma de vida transformada. Eu nasci e me criei na Igreja Adventista, eu tenho 50 anos. Desde o dia 1º de fevereiro de 1975, que eu sou adventista no 7º dia. Foi o dia mais feliz que a humanidade teve, foi naquele dia 1º de fevereiro, quando Edgar nasceu. Edgar sou eu. Foi o dia mais feliz da humanidade. E de lá para cá, a humanidade vem vivendo feliz, porque eu estou aqui. Do mesmo jeito é para você, meu querido irmão e irmã. Você está aqui, é o dia mais feliz da humanidade, sabe por quê? Porque você é único. Somos 8 bilhões de habitantes. Se você procurar outra pessoa igual a você, você não vai encontrar pessoa parecida, mas igual a você não vai encontrar. E eu quero dizer para você, quando nós abrimos a boca e dissemos que Jesus Cristo morreu por nós, é uma coisa exclusiva de cada ser humano. Nós vivemos em uma raça humana, mas é uma coisa exclusiva de cada um. Se não existe outro igual a você, significa que Jesus morreu exclusivamente por você. Se não tem outro igual, Jesus morreu exclusivamente para você.
nós estamos procurando se encaixar no meio daquela multidão que vão subir com o Todo-Poderoso para viver por toda a eternidade no céu. Amém por isso? Se você quer fazer parte dessa multidão, meu querido irmão, preste bem atenção, porque Deus quer falar para você. E Deus está dizendo assim: no meio dos tempos difíceis, meus queridos irmãos, nós escolhemos 3 situações. Nós escolhemos murmurar, ficar reclamando dos problemas. O que é reclamar dos problemas em tempos difíceis? Irmãos, eu não sei o que você está passando. Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, se é um problema no trabalho. Existe problema no trabalho. Existe aquele colega do trabalho que gosta de tirar sarro do meu querido irmão adventista. Esses guardadores de sábado são tudo preguiçoso. Não é esse o título que mais a gente recebe? De guardador do sábado? Então a gente tem sempre uma contenda com todos. E a Bíblia fala, a Bíblia nos aconselha que a gente tem que ficar o quê? No nosso cantinho, murmurando, reclamando, porque a nossa murmuração, a nossa reclamação chega até Deus, é isso? O que a Bíblia aconselha? O que a Bíblia aconselha para nós, irmãos? As 3 mensagens angélicas diz o quê? Ide, vai. Paulo disse aos Coríntios, diz bem assim, por mais que eu ainda não esteja alcançado a perfeição, mas eu prossigo. Eu prossigo para onde? Eu prossigo para o alvo. E qual é o teu alvo, meu querido irmão? Qual é o alvo que você está buscando? A riqueza aqui na terra? Esquece, meu querido irmão. A riqueza terrena, a ferrugem, a traça e os ladrões estão tudo querendo o que é teu. Mas acumule tesouro no céu, que lá não existe nada, nada em todo o universo, nada em qualquer lugar desse mundo, que vai arrancar, roubar a tua riqueza que você está acumulando lá no reino de Deus. Então, meu querido irmão, a murmuração não tem que fazer parte da vida do cristão. Porque a vida do cristão sempre vai ser uma vida o quê? Fácil? Não. Vai ser uma vida difícil. A história do povo de Deus vem comprovando desde o início da humanidade que vai ser tempo difícil. Sabe por quê, meu querido irmão? Satanás, ele não gosta da tua presença diante de Deus. Sabia disso? E ele te odeia por causa disso. Ele não gosta que você esteja na presença de Deus. Quando você abre a boca para falar do teu Salvador para outra pessoa, ele está querendo ali te atrapalhar. Ele quer que você faça ou fale alguma coisa errada, para ele poder jogar na tua cara e te dar um mau testemunho perante aquela pessoa. É por isso que nós temos que vigiar e orar, meu querido irmão. Porque o inimigo está o quê? A Bíblia diz o quê? Que ele está onde? Ele está afastado de você? Não, ele está ao teu derredor. Esse não é adventista? Tem gente que cronometra o nosso horário, sabia? Esse aí não é adventista? 6 horas, está dentro do mercado, fazendo compra. Sabia que tem gente que faz assim? Eu lembro um mau testemunho que a gente dá, infelizmente, nós somos falhos, somos pecadores. Estava eu, a minha esposa e o meu filho, aquela mulher bonita que está ali, a minha esposa, o nome dela é Cristiana, tem me acompanhado faz 18 anos. Faz 18 anos que nós somos adversários. Porque o casamento é assim, a gente sempre é adversário, né? A gente nunca consegue entrar num entendimento, mas a gente está debaixo do mesmo teto. Ali. No maior amor do mundo. Tentando entender essa criatura abençoada e ela tentando me entender também. Porque eu sou um cara difícil. Os maridos são difíceis. São ou não são, irmã? Essa irmã aqui. É ou não é marido? Não é um homem difícil? Graças a Deus que eu não tenho marido, eu tenho esposa. E eu digo para você que ela é difícil. Ela, de vez em quando, ela faz algumas coisas. Outro dia eu falei para ela assim, minha filha, se você sentasse na mesa com o Trump, com o Putin, o Xing Ling lá da China, o Maduro, esses homens corriam de você. Porque quando você está inspirada, aí por isso que a Bíblia fala, né? Fugir da presença do mal. Às vezes dá vontade de correr da minha mulher, porque ela está daquele jeito. Mas às vezes eu também sou meio chatinho, né? Mas vamos levando aí até a volta de Cristo para nós sermos transformados, amém? Segundo tópico, meus queridos irmãos, fala a respeito de tempos difíceis, reflexão. O que é essa reflexão, meu querido irmão? Reflexão, a Bíblia pede para você, meu querido irmão. Olhe os tempos, olhe o que está acontecendo.
tire as suas conclusões. Coloque dentro da palavra de Deus todos os acontecimentos. O que está acontecendo dentro e fora da igreja. O que está acontecendo na economia do mundo. O que está acontecendo na política do mundo. O que está acontecendo dentro das escolas. O que está acontecendo na rua. Meu querido irmão, tudo são histórias para você ler e para você prestar atenção. Se ligue nos sinais que Deus está dando para você, meu querido irmão. Porque se você estiver indo um pouquinho assim para a direita, Deus está dizendo bem assim, olha, não sai da linha. Senão um trem passa por cima de você. Se você estiver indo um pouquinho para a esquerda, Deus fala bem assim, volta de novo para a linha. Porque você pode cair no abismo e nem sempre vai ter uma mão o quê? Esticada para te puxar. Então, meu querido irmão, a reflexão é essa. Você tem que analisar dentro da palavra de Deus as coisas que estão acontecendo. Você sabe o que está acontecendo dentro, infelizmente, um movimento que está acontecendo dentro das igrejas adventistas. Antes de Mark Freeland entregar a diretoria mundial da igreja adventista, ele demonstrou uma preocupação. E ele colocou num texto uma frase que ele disse mais ou menos assim: hoje, eu estou impressionado com o que está acontecendo em nossas igrejas, nossas associações e nas nossas divisões. Porque o movimento de a igreja adventista entrar no mundo tem diminuído, mas o movimento do mundo entrando dentro da igreja tem aumentado. Misericórdia, meu querido irmão. Se isso está acontecendo no teu pensamento, no teu coração, por favor, meu querido irmão, volte ao teu primeiro amor. Reveja os teus conceitos dentro da igreja. E veja onde é que você está parando, onde é que você parou, onde é que você errou. Reflexão, meu querido irmão. Esse tempo que Deus está nos dando é um tempo emprestado. Ele não é nosso, não pertence a nós. Por isso necessita de reflexão, necessita de abrirmos os olhos. E por último, os tempos difíceis falam a respeito de decisão. Nós temos que decidir, meus queridos irmãos, em que lado nós vamos querer estar. Não é simplesmente estar aqui na igreja, dizendo de boca que estamos na presença de Deus. Nós temos que estar na presença de Deus como, irmãos? A Bíblia diz que nós temos que estar na presença dEle em espírito e em verdade. A época da mentira, meu querido irmão, já acabou. Nós não temos que mentir para nós mesmos que somos cristãos. Irmãos, nós reclamamos que as nossas igrejas estão vazias. Aqui está lotado, cheio de anjo. Mas a igreja foi feita para homens e mulheres, foi feita para pessoas. Porque os anjos quiseram estar fazendo o meu e o teu trabalho. Eles não foram permitidos por Deus. O privilégio é teu, meu querido irmão, de pregar o evangelho, porque foi Deus que te deu. Se Deus te capacitou, se Deus falou que vai contigo, qual é o teu medo, meu querido irmão? Não há o que temer. Nós não cantamos antes da programação? Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombro porque eu sou teu Deus, Ele vai contigo, meu querido irmão. A porta que você não consegue abrir, pode ter certeza que Deus escancara. E aquela porta que foi fechada para você, pode ter certeza que Deus um dia há de abrir. Pode não ser com você, pode não ser com você, mas alguém um dia vai abrir aquela porta, porque todos vão ter que receber essa mensagem salvadora. Amém? Irmãos, nessa situação de tempos difíceis, Deus tem dado alguns alertas para a gente. No livro de Mateus, capítulo 24, abram suas Bíblias aí, por favor. No livro de Mateus, capítulo 24, nós temos uma advertência que diz assim, a respeito dos tempos difíceis, tá, meu querido irmão? Não perca o foco. Mateus, capítulo 24, no versículo 4, ele dá a primeira advertência. Amém? Encontraram? O que está dizendo aí, irmão? Pode ler para mim. Mateus 24, versículo 4. Está dizendo o quê? Vê? Ele está pedindo para você o quê? Veja. Veja, meu querido irmão. Veja. Vê o quê? Que ninguém vos engane. Irmãos, eu quero contar para você. No meio dos nossos tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje, sabe qual é a coisa mais difícil que nós temos para decidir todos os dias?
é ser cristão. Está difícil decidir ser cristão. Sabia? Está difícil ser cristão. Por que, irmão de Gá, está difícil ser cristão? Meu querido irmão, todos os dias, o inimigo vem te bombardeando a tua mente, bombardeando o teu ambiente, com coisas que vão tirar o teu pensamento da palavra de Deus. Quer saber de uma coisa? Quantas vezes nós acidentamos o dia, passamos como um trator pelo dia, e findou o dia e nós não estudamos a lição? Não acontece isso? Acontece, está nos apontamentos da igreja. Está lá dizendo, quem estudou diariamente a lição? Igreja com 40 membros. Está lá no apontamento. Quem estudou diariamente a lição? 10 pessoas. Numa igreja de 40? Tem algo errado. Tem algo errado. O teu dia está passando ligeiro demais, meu querido irmão? Ou o celular também tem roubado o teu tempo? Às vezes, meu querido irmão, nós colocamos como prioridade muitas coisas menos a palavra de Deus. Infelizmente, às vezes nós estamos pregando e não estamos fazendo. Sabe qual é o nome disso? Mau testemunho. Quer um exemplo como é que funciona? Toda vez que nós entramos ali por aquela porta, na igreja, nós viemos com a roupa do mundo. Nós estamos aqui com a roupa do mundo. E a gente chega ali naquela parede, tem um cabide. Nós pegamos a roupa do mundo, tiramos e colocamos ali no cabide, ela fica empenduradinha, e a gente veste a roupa o quê? A roupa de cristão. E a gente se apresenta como cristão. Aí todo mundo dá um bom testemunho. Eu dou um bom testemunho, vocês dão um bom testemunho, todos os irmãos de todo mundo dão um bom testemunho. Porque nós estamos dentro da igreja. E aqui a gente procura não deixar as coisas seculares tomar conta da nossa mente. Mas às vezes até aqui dentro nós já estamos o quê? Tentando resolver algum problema onde? Lá fora. E como hoje está tudo acessível, a gente faz transação bancária dentro da igreja, no dia santo do Senhor. A gente conversa com o mecânico que perguntou se pode comprar ou não aquela peça. A gente diz que sim. Estamos fazendo aquilo que não é para fazer nas horas sabáticas, nas horas santas do dia santo de Deus, dentro do dia santo. E pasmem, isso está ficando normal no meio adventista. Misericórdia, meu querido irmão, misericórdia. E os tempos difíceis, meu querido irmão, para terminar, eu quero dizer para você que dentro desses tempos difíceis, está lá no livro de 2 Timóteo. Esses tempos difíceis, nada mais, nada menos, é culpa nossa, culpa da humanidade. Nós abraçamos o pecado e chamamos o pecado de amigo, chamamos o pecado de companheiro e queremos andar de braços dados com o pecado. Mas, meu querido irmão, a segunda advertência, o segundo alerta que Deus está dando para mim e para você nessa manhã, está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Segunda Timóteo, meus queridos irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim. Amém? Encontraram? O que está dizendo aí, meus queridos irmãos? Vamos ler junto. Sabem, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E esses tempos difíceis, meus queridos irmãos, é causado por mim e por você. Agora veja por quê, para nós compreendermos. Veja por quê. Está dizendo ali que no final dos tempos, os tempos difíceis vai dizer que o cachorro, o gato, o papagaio, a onça, elas vão chegar e se apresentar para a gente assim, ó, como animais o quê? Egoístas. É isso? Como animais avarentos, jactanciosos. É isso que está dizendo? Isso aqui está falando de quem? Dos seres humanos. Está falando de mim e de você. E eu quero fazer uma pergunta para você, meu querido irmão. Eu quero que você guarde a resposta no seu coração e veja, por favor, pelo amor do Todo-Poderoso, se em algum desses caráteres, desses aspectos da humanidade aqui, você se encaixa. Porque se você se encaixar em um desses, meu querido irmão, misericórdia, peça a Deus para Ele mudar e transformar enquanto há tempo. Porque a Bíblia está dizendo que virão tempos difíceis. Por quê? Porque haverão homens o quê? Egoístas. É a geração mais egoísta que teve na face da terra. Hoje o meu está na criança que nasce.
Hoje a criança já não quer mais um celular brinquedo de plástico. Ela quer um iPhone o quê? Qual que é, irmão, que tu quer? Qual que é, meu jovem, tu quer? Olha aí, eu não sei nem falar o nome, Pro Max. Eu tenho um rapazinho lá em casa que ele é difícil também, tá? E ele é metido com o negócio de futebol, e a chuteira mais barata que ele comprou foi R$ 580. R$ 580. É uma tal de Pro 50 da Umbro, que não sei o quê. Ele jogou até o Joel lá no Rio de Janeiro, e jogou lá também em Ji-Paraná. Ele tem 3 igualzinhas, só muda a cor. Uma é preta com cinza, outra é preta e outra é verde. E eu falo para ele: meu filho, para que tu gastar tanto dinheiro assim? Não, pai, é porque está na moda. Está na moda, povo egoísta. Está na moda ser egoísta. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. E aí eu quero falar para os jovens agora: tampem os ouvidos daqueles que têm mais de 15, mas abra os ouvidos daqueles que têm menos de 15. Esse desobediente, meus queridos irmãos, está diretamente relacionado ao mandamento de Deus, porque ele quer lançar uma bênção na tua vida, jovem. Ele está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o teu Deus te dá, e tudo te vá bem. E a gente, às vezes, quando é adolescente, a gente está dizendo para o pai e para a mãe, dizendo o quê? Sabe nada. Eu que sei. Você tem 50 anos, teu filho 15, e ele está dizendo: tu não viveu nada, velho. Quem sabe da vida sou eu. Aí, às vezes, a menina se apaixona por um rapaz de fora da igreja, o rapaz se apaixona por uma menina de fora da igreja, e diz assim: é o amor da minha vida, e por esse amor que nós temos, eu vou trazer ele para onde? Para a igreja. Quando ela pisca o olho, está fora da igreja. Queremos inverter a ordem daquilo que Deus deu como ordem. E tudo te vai bem, meu querido irmão. Sabe por quê? Porque lá na frente, quando você precisar de tomar alguma decisão, Deus vai estar junto contigo, te ajudando. E você não vai sofrer na mão de nenhuma mulher. E a mocinha não vai sofrer na mão de nenhum homem. Porque, meu querido irmão, o guarda de Israel, ele não dorme. E se existe um lugar para nós pagarmos os nossos pecados, esse lugar se chama terra. Não vai ficar para o céu, não. Porque a promessa de Deus lá no céu, no livro de Apocalipse, está dizendo que lá ele vai enxugar o quê? Toda lágrima. Lá não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor. E às vezes o rapaz chega em casa e diz: pai, o senhor tinha razão. Essa não era mulher para mim. Por quê, meu filho? Porque ela está me fazendo sofrer. E às vezes a mocinha chega em casa e diz: pai, mãe, realmente esse rapaz não era para mim. Quando lá na frente a gente quebra a cara, meu querido irmão, é que a gente vem entender por que o pai e a mãe da gente zela tanto pela gente. Cuida demais da gente. Deus é teu pai, meu querido irmão. Ele quer teu bem. Ele quer te cuidar também. Por isso que esses alertas, essas advertências ele está dando para você. E ele está dizendo assim ainda, que pessoas egoístas estarão na face da terra, porque nós estamos vivendo o que, irmãos? Tempos difíceis. Desafiadores, versículo 3, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, capazes de fazer qualquer coisa, meu querido irmão. As coisas mais incríveis que o ser humano pode fazer, nós estamos vendo isso acontecer. A liderança política do mundo está, parece, como sem juízo. Cada um querendo fazer de acordo com a sua vontade, porque acha que a sua razão unitária é a razão que vai se encaixar para quem? Para o coletivo. E às vezes não é assim. Caluniadores, meus queridos irmãos. Implacáveis, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Por quê, meu querido irmão? Olha só o que está acontecendo. Políticos, empresários, pessoas que têm dinheiro, chega para você como se fosse o quê? Cordeiro. Querendo te ajudar. Eu quero ajudar o povo. Lasca o povo. Minha empresa tem 500 funcionários, eu vou ajudar todos os funcionários. Rebenta o pobre do funcionário. E, meu querido irmão, isso invadiu a igreja. Igreja desunida. Todos buscando ir para o reino de Deus. Mas no meio da caminhada nós estamos se dividindo.
É o diretor da escola sabatina que não quer trabalhar junto com os anciãos e só critica, e isso vai virando uma fissura, uma coisinha, uma brechinha desse tamanhozinho, que Satanás bota o olho dele lá e diz aí, tá aí, a minha chance de entrar onde? Dentro da igreja. E vai lá na diretoria da igreja, reunião de comissão, o irmão pede a vida com o outro, pega o livro da comissão e taca na cara do outro irmão, aquela confusão, aquele baixo escalão, palavras que não se deve dizer nem na rua, quanto mais dentro da igreja. Nós estamos vendo ultimamente. O irmão que vê a irmã, às vezes com uma roupa que não é adequada para estar na presença de Deus, ele fica, está vendo a irmã? Tem jeito não. Tem jeito. Irmão, tira a trave do teu olho, para que tu possa enxergar o cisco que está no olho do teu irmão. Muitas mulheres e muitos irmãos dentro da igreja, às vezes não sabem a forma adequada de se vestir na presença de Deus. Irmão, eu te falo com toda certeza, o inimigo, até na confecção do tecido, ele também está ali, inculcando na cabeça da pessoa que vai desenhar lá a roupa, que aquilo ali é o melhor. E aí a nossa irmã abençoada entra dentro da igreja com um vestido que está lá no tornozelo, mas quando ela entra pegando no contra o sol, o vestido, a roupa fica transparente. E aí o irmão está aqui na frente, lá vai a espiritualidade do irmão para onde? Misericórdia, meu querido irmão, mas isso está acontecendo dentro da igreja. Isso está acontecendo na nossa igreja. Às vezes o irmão vai se apresentar com a mensagem musical, ou pregando, ou até fazendo uma parte, o irmão está com a calça apertada, com a camisa apertada. Não precisa isso, meu querido irmão. Deus te fez bonito, com barriga, sem barriga, com músculo definido, sem um músculo definido, gordinho ou magrinho, Deus te fez perfeito. Você não precisa estar demonstrando a tua perfeição para ninguém. Deus te ama, isso é que é o importante. Isso é que é o importante. E a nossa postura dentro da igreja deve ser uma postura não apresentada para os irmãos, deve ser uma postura apresentada para Deus, porque é Ele que vai te cobrar no final da caminhada. Irmãos, dentro de tudo que foi falado, eu quero dizer para você que no final da carreira, no final, um dia, estaremos todos juntos, olhando para o céu. O céu vai estar escuro, vai estar negro. E naquele dia, meus queridos irmãos, do lado da constelação de Órion, vai vir uma nuvem branca. E essa nuvem vai se aproximando. Essa nuvem vai se aproximando da terra. Essa nuvem vem chegando. E você acha que é uma nuvem normal, como qualquer uma. E não é. É a nuvem de anjos. E no centro, no trono sentado, Jesus Cristo, nosso Salvador.